quero chamar aqui o evangelista Henrique. Ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Meu Deus, deixa queimar. Vocês trouxeram bastante lenha hoje aqui? Quem não trouxe não tem problema não. Olha para quem está do seu lado, está cheio de lenha, já está queimando aí. Que presença é essa? Meu Deus. Salmos 24. Abra sua Bíblia comigo. No livro dos Salmos, capítulo 24. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu queria aqui render os meus votos de agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade em poder estar diante a sua presença. Posterior a isso, eu quero louvar a Deus também pela vida de toda a liderança dos jovens de vida, todos os jovens de vida, e hoje nós estamos aqui cheios de vida. Em especial aos líderes, ressalta aqui o Maurício, seu filho Gabriel, que nos fizeram o contato. Eu falo que vocês, eu sou doido, mas vocês são mais doidos do que eu. E eu sou louco mesmo por Jesus, gente. Fiquei muito feliz e honrado por fazer parte dessa noite com vocês de forma diferente, para ministrar a palavra. Se tem uma coisa que eu amo fazer é falar de Deus, falar da sua palavra. E eu me sinto privilegiado e honrado e lisonjeado. Muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe nossos pastores, Antônio Larentes, Carlos Larentes, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que pertencem a esta igreja. Quero aqui ressaltar também, agradecer a Deus pela vida de dois jovens que vieram comigo hoje aqui, o Léo está ali e o Tiago também me acompanham nessa noite. Esses dois jovens aí, eu posso dizer aqui para a glória de Deus que eu ganhei para Cristo, né? Não é isso, Léo? Dá um glória aí. E também quero ressaltar aqui a presença da minha amiga Maiara, que está aqui hoje. A Maiara, gente, para quem não conhece ela trabalhou comigo há uns 2 anos atrás, né, Mai? Mais ou menos. E aí ela saiu da empresa, foi para uma outra empresa e continuamos o vínculo, né? Continuamos nos falando. Lembrando do culto hoje, Rogério, eu mandei um WhatsApp para ela, né? Eu falei, Mai, vai ter um culto ali pentecostal. Você mora pertinho da igreja, talvez só descer a rua. Ela falou, eu vou estar lá. E ela está aqui hoje para a glória de Deus. Deus abençoe, Mai. Salmos 24 diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução é um pouco diferente, porém o significado é o mesmo. Diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam sua face, ó Jacó. Levantai as vossas cabeças, ó portais, e levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Muito obrigado e minha desculpa. Eu estava essa semana um pouco tenso por conta de estar aqui nessa noite com vocês, com toda a sinceridade, para ministrar a palavra do Senhor. Embora fazemos isso com uma certa relevância, às vezes 1, 2 vezes na semana, e já tenho
na caminhada com Cristo, 12 anos vai fazer agora em agosto, mês que vem. 12 anos em que eu decidi entregar a minha vida para Jesus e deixar com que a presença dele reinasse em mim. Porque uma verdade que eu disse nas minhas primeiras orações pós ter levantado as minhas mãos para os céus, e eu me lembro como se fosse ontem, André, eu acordei numa sexta-feira por volta das 9 horas da manhã, e no dia anterior, na noite anterior, eu tinha ido a um culto, tinha ido a uma igreja evangélica, e depois daquele culto, o Senhor usou fortemente a vida do pastor Daniel Dutra, a qual fui ovelha por longos anos. E ele falou algumas palavras para mim, e era a primeira vez que eu tinha ido àquela igreja, e o meu coração queimou naquela noite de quinta-feira, no dia 22 de agosto de 2008. E eu fui para minha casa, e eu dormi, e na sexta-feira, por volta das 9 da manhã, eu acordei, e a primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos e fazer uma oração. E a minha oração foi muito simples, porque, na verdade, como muitos dizem, eu não sei orar, e eu aprendi na caminhada e continuo aprendendo que orar nada mais é do que você falar com Deus. E eu orei mais ou menos assim: Senhor, eu fui naquela igreja ontem, e eu senti algo diferente, e eu saí de lá, e aquele pastor que nunca viu a minha vida, parece que já me conhecia há muito tempo, e ele me falou isso, isso e isso. E eu tenho, Pai, diversos amigos. O Senhor sabe como que está a minha vida. Acabei de sair do vale da sombra e da morte, mas eu acredito naquilo que aquele pastor me falou. E por esse motivo, eu orei assim, como alguém conversando: eu quero ser crente a partir de hoje, mas eu quero ser aqueles crentes que anda contigo. Eu quero ser aqueles crentes que não tem vergonha de propagar a fé que professa. Eu quero ser aqueles crentes que ora e o céu se abre. Eu quero ser cheio da sua presença. Jesus, me ajuda. Eu me lembro que no dia anterior, antes de eu ir à igreja, eu tinha usado droga o dia inteiro. E eu falei: Deus, eu não quero mais. Eu quero que o Senhor me liberta. Eu não quero andar com os maus caminhos, com as pessoas que me influenciam para lá. E eu sei que é difícil, porque é renúncia, mas me ajuda. E eu disse: eu não vou conseguir se a tua presença não estiver comigo. E o dia que eu fiz essa oração foi no dia 22 de agosto de 2008. E depois daquele dia, acredite você ou não, eu não sei até hoje o que é mais um cigarro de maconha. Eu não sei até hoje o que é passar uma noite numa balada, abaforando lança-perfume, me drogando, porque a brisa do Espírito Santo, a presença do céu me envolveu. E hoje eu estou aqui para te dizer: a presença está na casa, Jesus está reinando, Ele ainda restaura, Ele ainda liberta. É a presença dEle que faz a diferença. Se acredita nisso? Eu comecei a andar com Cristo, Vini. E eu comecei a ir nos cultos. Passou a sexta, fui domingo. Que benção. Gostei. Quando eu fui ver, eu já estava na quarta. Daqui a pouco eu estava indo na sexta. Domingo. Menos de um mês eu estava indo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando eu me deparei, eu estava indo de manhã, à tarde, à noite. Pensa em alguém, irmãos, que quando eu ouvia falar: vai ter culto. Vou, aonde que é? Que horas são? Tal hora, eu vou estar lá. Com 3 meses nessa busca intensa, eu fui numa igreja pentecostal, mas pensa numa igreja pentecostal, sabe aquelas igrejas pentecostais? Aquelas igrejas que tem umas senhoras de coque que desce do altar sapateando no meio da igreja e te entrega tudinho sem deixar nada passar. Eu fui numa igreja dessa aí.
Eu lembro que no final do culto, as irmãs estão cheias, né? É uma coisa nossa, essa raiz pentecostal não é uma história da carochinha. Não, a modernidade vem, a gente aprende algumas coisas, a gente adquire muitos conhecimentos, sabedoria. Mas deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. O apóstolo São Paulo vai dizer aos Coríntios que existem 3 categorias de crentes. Quais são? São os naturais, são os carnais e são os espirituais. Só que dentre eles eu destaco 2 categorias: carnais e espirituais. E qual é a diferença? A diferença é que as coisas do Espírito não se discernem carnalmente, se discernem espiritualmente. É por isso que quando você vem na igreja e você está sentindo algo, a sua alma exulta e exalta ao nome do Senhor. Você já sentiu algo no teu espírito? Aí o Espírito Santo nos conduz à adoração celestial. Quem entrou caído, sai de pé. Quem entrou doente, sai curado, porque a presença faz isso. Três meses, acabou a oração, pós a palavra, e com todo respeito, aquelas senhoras falaram mais ou menos assim: Deus vai fazer algo aqui hoje. Eu estava naquela busca. Sabe qual era a minha oração? Eu quero ser batizado com o teu Espírito, Senhor. Eu sei que só tem 3 meses, mas eu quero falar essa língua que estão falando. Eu quero sentir isso que estão sentindo. Que coisa linda, irmãos, você vê alguém dançar na presença de Deus em espírito, não é verdade? E isso para alguns da geração atual parece escândalo, mas a igreja Assembleia vem de uma raiz tão pentecostal. Ai meu Deus, William Joseph Seymour, aquele que abriu a porta para que a igreja Assembleia de Deus iniciasse no Brasil, após um grande avivamento na rua Azusa, lá em Los Angeles. Um homem afro-americano, ele era cego de um olho, neto de escravo, mas o Senhor falou para ele: não é a tua aparência, não importa se você é negro, se você é branco, se você sabe ou não sabe, eu vou te usar para avivar o mundo inteiro. Jesus vai batizar a gente aqui hoje. Irmãos, eu moro numa periferia, amém? E amo isso. Como diz, né? Eu sou do morro, né? E o importante é quando você é do morro, você desce lá embaixo e estende a mão. Porque o problema muitas das vezes é que quem sobe não quer descer para ajudar o outro a levantar. E o meu desejo é alma, gente. Aquelas irmãs puxaram as cadeiras. Igreja simples, muito simples. Falaram assim: dá as mãos, nós vamos orar. E elas começaram a orar e falar em outras línguas. E eu não entendia nada. E eu falei: Senhor, eu quero esse negócio. De repente, eu não sei se você acredita nessas coisas, mas eu comecei a sentir um fervor no meu corpo começou a tremer, parecia que o chão, parecia que eu estava numa fornalha, sabe? Aí de repente, uma voz disse no meu ouvido: bate o pé. Sabe aquela coisa de nossos pais na fé falar: quer ser batizado com o Espírito Santo? Como que é a receita? Dá glória. Aí você fica: glória, 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 glória. Ai meu Deus, você sabe o que aconteceu, né? Com 3 meses o Senhor me selou com teu Espírito. Com 6 meses eu me batizei nas águas. Com 1 ano eu já era cooperador. Com 1 ano e 1 mês eu fiz a minha primeira pregação numa casa humilde. Mas naquele dia o Senhor assinou embaixo uma chamada que tinha na minha vida. E já tem 11 anos que eu estou aqui de pé. Eu já tenho 11 anos que o reino está sendo exaltado. Ei!
sei. Eu quero dizer uma palavra do céu para você. Acredite na visão que Deus te deu. Acredite na voz que te falou, que vai te levantar, que vai te usar. Mas eu não sei, eu sou incapaz. Não tem problema, antes de você nascer, eu já chamei-te pelo teu nome e tu és meu. E até hoje a presença paira aqui. Salmos 24. Uma canção entoada. Arauto. Alguém que se destaca. Um salmo de referência. Descrito pelo rei Davi. E olhando de uma forma ampla, nós vamos entender que há uma alusão aqui, um apontamento direto para a pessoa de Cristo Jesus. Quando na derrota da morte e do pecado, retornar a Jerusalém. Isso aqui é algo meio que vinculado a coisas futuras, apocalipticamente falando. Só que a intenção aqui, quando esse salmo foi entoado, porque na verdade, o livro de Salmos, eles são expressões de homens a Deus, orações, canções, louvores. E dependendo da situação, do momento ou do fato ocorrido, nascia um salmo. E o livro dos Salmos, em sua totalidade por 150 capítulos, e na maioria das suas autorias, o rei Davi se destaca. Aquele que teve mais salmos incluídos aqui, nessa coletânea de 150 números de salmo, ele se destaca. E o Salmo 24, para eu poder concluir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso voltar um pouco na história de Israel. Após Deus ter tirado o povo do exílio, após Deus ter tirado o povo do cativeiro, no Egito, melhor dizendo, você conhece a história bíblica, está registrada em Êxodo, quando ele levanta Moisés, arranca o povo com mão forte, passa-se pelos processos, um processo árduo, um processo duro, doloroso, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó por 10 vezes, e ali houve várias pragas, vários processos para que o povo fosse liberto, porque a verdade era que o povo já estava acostumado com uma vida de escravidão, só que o maior interessado em libertar o povo era Deus, e ele levanta Moisés, e eles começam agora a peregrinar no deserto. O povo não estava muito acostumado em adorar a Deus, o povo já tinha perdido a essência, já tinham passado muitos anos naquele cativeiro, perderam a intimidade, foi quebrado um elo, e aí Deus, através da vida de Moisés, desenha um projeto no céu, o levanta, o capacita, juntamente com seu irmão Arão, e todo o povo de Israel, na peregrinação do deserto, elabora um tabernáculo este, que era como se fosse um ambiente específico para adoração a Deus, e ali dentro desse tabernáculo, ele era móvel, haviam várias regras, várias leis, várias normas. Se você analisar com cautela, o culto que eles deveriam oferecer ao Senhor, está tudo listado no livro de Levítico, no livro de Números, quem que faria o culto, como que seria, quais seriam as vestes, quais seriam as roupas, quem tocaria na arca da aliança, quem poderia se achegar, o sacerdote, quem limparia, quem trocaria a oferta, quem apresentaria a oferta. Tem uma regra, uma série de ofertas, uma série de cultos que Deus exigia ao povo no meio da peregrinação. E aí Moisés constrói um tabernáculo, a arca da aliança, havia alguns objetos específicos, não quero me ater muito no detalhe, porque de fato é abrangente.
É muita informação, de fato. Inclusive, antes de ontem, melhor dizendo, ontem nós concluímos a 3ª temporada da leitura bíblica, que eu estou fazendo com mais um monte de doido aí, que acredita na palavra de Deus e que está matando a sua carne. Tem um ali, ó. Tem mais alguém aqui que porventura viu na página do Monte Cavalo? Tem mais um ali, tem mais gente ali atrás. Olha que benção. Fizemos uma série de leitura bíblica, aí começamos a ler a construção do tabernáculo. Cansei de ler, parecia que eu estava lá fazendo a obra. Foi uma coisa muito, muito extensa mesmo. Então, tem muitos detalhes ali. Só que a intenção de Deus era, olha, levantem um tabernáculo. No meio da peregrinação, a minha presença vai estar com vocês. A arca representava a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo só dava um passo à frente quando Deus vinha numa nuvem e fazia com que a presença dele, simbolizando na arca, o tabernáculo, movia-se, o povo levantava-se e se movia, dando a entender que vocês só vão ir além se eu for. Ou seja, se a minha presença não sair do lugar, ficam parados, porque eles sabiam do risco, e a ordem era essa, a regra era essa, e eles tinham um líder, braço forte, punho de aço. Acreditaram no seu líder, embora por alguns momentos da história murmuraram até demais. Em alguns dados momentos da história, Deus, ele se ira com o povo, e aí pensa em matar todo mundo. Aí Moisés ora e fala, não Deus, que vão pensar que o Senhor tirou da terra do Egito, e eles não vão alcançar. E aí foi esse reboliço todo, até que chega um dado momento, que Deus ele se ira de uma tal forma, que ele fala, eu não vou com vocês. Deus fala para Moisés como um amigo. Em livro de Números vai dizer que Deus falava com ele face a face como que fala com um amigo. Moisés, esse povo é insensato. Eu não vou mais. Eu vou enviar anjos. Moisés tinha intimidade com Deus que ele servia. E ele fala, Senhor, se tu não for conosco, a gente nem levanta do lugar que nós estamos. Deus estava dizendo, eu vou enviar anjos, vocês vão estar bem acompanhados. Moisés bate o pé e diz, Senhor, se a tua presença não estiver conosco, eu não saio de onde eu estou. Eu não quero anjo, eu quero a tua presença, Deus. Passa-se o tempo, o povo peregrina por 40 anos. Após esse cenário, tomam a terra, outra geração, outro povo. Moisés morre, não entra na terra de Canaã. E aí começa a levantar-se uma outra geração, um outro tempo. Juízes, profetas. E aí há uma mudança, de acordo com as gerações que iam passando, outras iam se levantando, e a história vai se desenrolando, a partir de Josué, e aí Deus começa a levantar os reis, e aí Deus levanta, segundo o povo, rei Saul, e eles priorizavam a arca da aliança, porque a Bíblia vai dizer que em todas as batalhas, era uma ordem, põe a arca na frente. Por exemplo, quando Josué vai dar as voltas nas muralhas de Jericó, para quem pensa que foi simplesmente motivo dele dar aquelas voltas todas, juntamente com o povo, tocar a buzina, bater o tambor, no último dia e as muralhas caíram, quero te dizer algo, não foram os gritos, não foi simplesmente o fato deles darem as voltas necessárias para que as muralhas viessem ao chão, foi a presença de Deus que estava com eles. Era algo que eles anelavam ter. Era tão importante isso para o povo de Israel, que com base em toda a liturgia, com base em todas as ordenanças, havia uma pessoa
específica para entrar, para oferecer a oferta, imolar o cordeiro, o sacerdote. Haviam roupas específicas, havia uma preparação, porque eles temiam de que alguém entrasse, de certa forma, em falta com Deus, e Deus não recebesse a oferta, e ali haria uma probabilidade de o sacerdote morrer, o povo não ser perdoado dos seus pecados, não havia remissão, não havia perdão de pecados, não havia cura, segundo a história dos judeus. Então, eles levavam muito a sério isso, só que com o passar do tempo, as gerações foram mudando, os tempos foram passando, e a questão é que, dentre uma geração e outra, sempre existirão os que dão valor àquilo que têm, e os que não dão valor àquilo que têm. Por se multiplicar a perversidade e o pecado em um dado momento da história do povo de Israel, e isso está registrado no livro de 1 Samuel, a partir do seu capítulo 3, 4, 5, após Samuel nascer, ser entregue ao templo, e naquele momento, Eli era quem fazia todo o trabalho, como sacerdote, e a Bíblia vai dizer que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, prevaricaram contra o Senhor, homens que tinham suma importância no reino, faziam seus pecados diante a presença, homens que não tinham temor algum. A Bíblia vai dizer que eles pecavam de forma com que nas suas tendas se prostituíam. Mas espera aí, eles eram filhos de Eli, eles que tinham que fazer as coisas certas, porque tinha a lei, tinha a ordenança, tinha todo o script para eles não errarem, estava escrito. Só que não adianta estar escrito, porque quem não quer e ponto final. A gente pode ensinar, a gente pode instruir, a gente pode mostrar o caminho, a gente pode falar, não vai por aqui, tem uma armadilha, você vai cair, não tome tal decisão, pode ser que isso traga um risco para a sua vida espiritual, e aí você pode se afastar da presença. Mas a verdade é que tem pessoas que, independentemente se tem ou não instrução, dá valor àquilo que tem, porque eles acreditam que se eles perderem a essência, se eles perderem a presença, eles perderam tudo. Só que Ofni e Finéias prevaricaram, fizeram pouco caso daquilo que Deus havia ordenado lá atrás. Profeta Samuel agora, um garoto, antes de ser reconhecido, Deus o levanta, chama ele pelo nome. Num dado dia, Eli pergunta para ele: o que o Senhor falou contigo? E aí ele fala para Eli, resumidamente: põe em ordem a casa, está tudo errado, Deus não está se agradando com o que estão fazendo. Como quem dizendo, aqui é santo, vocês têm que prestar reverência. A arca está sendo trocada, estão usando disso como trampolim para viver uma vida de pecado. Eli não põe a casa em ordem. E a Bíblia vai dizer que numa das batalhas entre o povo de Deus e os filisteus, Ofni e Finéias tomam a frente da batalha, sobem a guerra, perdem a batalha, perdem aproximadamente 4.000 homens, voltam para o templo, e eles pensaram consigo mesmo: vamos levar a arca, assim a gente vai ganhar a batalha. Só que eles não tinham noção, ou tinham, de quão sacra era aquela arca da aliança, e quão tamanha era a representatividade para o povo de Deus. E eles sobem a batalha com a arca da aliança. Resumindo a história, eles perdem a guerra. Eles só não perderam a guerra, os filisteus tomaram a arca da aliança. E a Bíblia vai dizer que
sobrou um para contar a história. E este vem até Eli, passa toda a situação, seus filhos morreram, a situação apertou, tomaram a arca da aliança, perdemos agora a presença de Deus nas nossas vidas. E a esposa de um dos filhos de Eli estava prestes a dar à luz. Ele cai da cadeira, morre. E quando ela dá à luz, ela dá um nome à criança, Deicabou, significando, foi-se a glória de Deus. Perdeu a graça agora. O povo começou a entrar em um colapso espiritual, em um colapso político, econômico. As suas vidas foram afetadas, não havia mais alegria, não havia mais paz, não havia mais entrega, não havia mais culto com a presença. E pensa em um culto sem presença, é um culto pesado. Pensa em uma vida sem a presença, uma vida cambaleando, sabe? Não tem uma visão, não tem graça, não tem encanto, não tem prazer. Assim se encontrava o povo de Israel. A arca da aliança fora levada, os filisteus tomaram tudo que eles tinham de mais importante na vida deles. Perderam batalhas após batalhas, guerras após guerras. E aí os filisteus fazem todo um processo com a arca, são prejudicados, porque eles levaram a arca para o templo de Dagon. E o mais engraçado é que, como uma afronta, porque eles agora tiveram a arca da aliança como um troféu. Ganhamos a batalha. Quem reina, quem é grande, Dagon. Colocam a arca de frente à imagem de Dagon, de frente à estátua de Dagon, de frente ao Deus que eles acreditavam. O mais engraçado é que no dia seguinte, o Deus de Dagon estava despedaçado, caído ao chão, e a arca intacta, como Deus dizendo: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu sei que eles não valorizaram a presença que estavam no meio deles, mas não é por isso que eu vou me rebaixar a você, Satanás, porque ainda tem aqueles que estão clamando por misericórdia, e estão dizendo em suas casas: volta, Senhor, volta, Senhor. Vai para a casa de um, vai para uma situação que eles começam agora a serem prejudicados, a uma praga de ratos e enfermidades. E aí eles começam agora a ficar preocupados, porque a presença ali estava trazendo prejuízo para eles, no sentido de que eles estavam agora ridicularizando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, e assim sucessivamente falando. E o mais engraçado é que eles decidem levar a arca da aliança para a casa de Abinadab. E a arca fica lá por um certo período. E Uza, um dos seus filhos, cerca de 20 anos a arca ficou ali. Se familiarizou com a presença. Era normal, era rotineiro, era comum. Mas não era o lugar exato para ela estar. A presença era para estar no templo, não fora do templo, não longe do plano original que Deus havia traçado lá em Êxodo. A presença estava onde ela não era para estar, porque aonde era para ela estar, havia o que não era para existir. Deixa eu dizer algo para vocês aqui nessa noite. Pensa em um ser cavalheiro. Pensa em uma presença doce
e educada é a presença de Deus. A ponto de não conseguir encontrar um espacinho para se encaixar. Só vai encaixar, só vai entrar se tiver espaço suficiente. Como quem querendo dizer a voz aqui nessa noite, não tem como, se o altar tiver deuses estranhos, diferentes, tem que tirar os deuses para que o altar seja restabelecido e que a presença encontre o lugar original dela no templo. Aleluias. Pensa em um Deus ciumento que tem sentimentos, e além de não dividir a sua glória com ninguém, Ele me criou e te criou, sabe para quê? Fazer morada. Deus não divide espaço, não, irmãos. Ele quer nós por inteiro, por completo. E se Ele não encontra espaço, se Ele não encontra um coração aberto, eis que estou à porta e bato. Fica difícil. Pois bem, passa-se o período da história. Após a morte de Saul, Davi é empossado a rei. Ele percebeu agora que ele era rei. E depois de muito tempo, de o povo sofrer, depois de muito tempo, porque olha, sem a presença de Deus não dá, Vini. Eu não consigo, porque todas as vezes na minha caminhada e na sua caminhada, que você olhou para a esquerda e para a direita e não tinha ninguém, o Espírito Santo estava dizendo no seu ouvido: eu estou aqui. E o maior interessado em querer tomar o altar é Ele. O maior interessado em querer voltar ao plano original, aos princípios, é Ele. E Deus me trouxe aqui nessa noite. Abre a porta. Eu quero entrar. Eu quero reinar de novo na tua vida, como reinava antes. Mas porque levantou altares, porque saiu do caminho, porque quis fazer situações que não me agradaram, diz o Senhor, eu quero voltar. Davi agora é levantado como rei. E ele sabia muito bem, para ter um reinado de sucesso, ele teria que voltar atrás e buscar a presença, a arca que havia sido tirada do meio do povo. E sabe o que ele faz? Em sua primeira tentativa, registrada no livro de 2 Samuel capítulo 6 e também no livro de 1 Crônicas capítulo 14, 15, 16 e 17. Ambas as passagens tratam do mesmo assunto, com algumas diferenças, alguns detalhes. Empolgado. Já tinha muito tempo que por certo o povo clamava pela presença. Ele reúne alguns dos seus, e a Bíblia vai dizer que ele sobe à casa de Abinadab e coloca a arca sobre a carruagem de bois. E a Bíblia vai dizer que quando eles estavam trazendo a presença no meio do caminho, a Bíblia não fala que a arca caiu ou ia cair. Ela fala que os bois tropeçaram. E quando com uma boa intenção, para evitar um mal maior, toca na arca, para segurá-la. Quando ele toca, ele é fulminado na hora. Primeiro já estava tudo errado.
Davi não deveria fazer dessa forma. Ele esqueceu de consultar a lei. Ele esqueceu de ler todas as regrinhas que Deus havia passado para Moisés. Como que deveria ser levada a arca? A arca não deve ser levada em cima de bois, de carruagens. Tinha que ser levada nas costas, sobre os ombros, com varais banhados de ouro. Não era qualquer um que poderia se achegar na arca, e muito menos tocar. Até porque havia uma preparação por um longo período de tempo para que o sacerdócio pudesse entrar no Santo do Santo e oferecer o cordeiro. E a história vai dizer que enquanto ele estava lá, haviam mais de 2 milhões de judeus do lado de fora esperando para ver se ele iria sair. Porque se ele saísse era sinal de que Deus havia perdoado o povo. Mas se ele não saísse era sinal que Deus havia se irado e fulminado ele lá dentro. Então tinha uma regra, só que Davi não consulta a regra. Não lê a lei. A intenção era boa também. Mas não leu. Não leu. E há um ditado que diz que o inferno está cheio de intenções boas, não é isso? É isso, Vi. É verdade, de boas intenções. E é um ditado verídico. A intenção era boa de usar também, em querer segurar a arca, para que porventura ela não viesse ao chão. Mas não leu a lei. E morre. Quem não lê a lei, pode até ter intenção boa, mas a presença continua sendo santa. Ah, mas vamos fazer um negócio aqui, vamos modernizar a ponto de ferir princípio. Deus, Ele não negocia seus princípios. Igreja continua sendo igreja, pecado também continua sendo pecado. E se há algo que não tem vínculo com aquilo que é santo, é pecado. Deus perdoa, Deus Ele lava com sangue, abraça com misericórdia e enche da graça, mas deixa as práticas para trás. E viva o novo caminho que está aberto para vós. A arca, por certo, após Uza morrer, e o lugar é chamado de Uza Pérez, vai para a casa de Obed-Edom. Olha que coisa linda. Ela ficou por muito tempo na casa de Abinadab, mas não trouxe nenhum benefício. Sabe por quê? Quem não usufrui da presença, de acordo com a lei, não consegue adquirir o retorno que ela lhe traz. Obed-Edom, Obed significa adorador. A presença estava na casa certa. Aleluia. Não ficou lá por 20 anos, foram só 3 meses. E alguém chega a Davi, 3 meses, a casa dele está abençoada, está crescendo, está frutificando. A presença lá está causando efeito. Por quê? Quem valoriza a presença como ela deve ser valorizada tem retorno. Quem dá crédito àquilo que o céu tem para fazer, obtém retorno. E isso independe se o dólar está alto, se a bolsa caiu, se a economia está em colapso. Isso independe, porque eu sirvo um Deus que triunfa na crise. Três meses. É a presença, gente. É a presença que faz a diferença. Sabe aquelas pessoas, aqueles crentes que você olha no olho assim, você dá a paz do Senhor, você já fala, meu, aí tem. Ou não tem? Tem um camarada na Bíblia, que todos os dias quando ele passava, uma mulher ficava na janela olhando, e ela olhava, observava, só quando ele passava, ela via algo diferente. A presença estava na vida de Eliseu, de modo que só por ele passar, quem estava do lado de fora ou do lado de dentro, no caso na janela, em cima do muro, via algo diferente.
E o céu providenciou para ele o que ele precisava: um quarto, uma cama e uma lamparina e uma cadeira. Nada mais, nada menos. Porque quem tem a presença não fica mendigando pão. Quem tem a presença vive com o que é essencial para comer, viver e um dia, quando Jesus voltar, partir para a glória com a presença. Aleluia. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, Maurício. Não era Deus que andava com Noé, era Noé que andava com Deus. Ele andava com a presença. Davi, antes de ser empossado a rei, teve uma batalha para ser vencida com o gigante Golias. Ele não tinha nome, ele não tinha armaduras suficientes ou eficientes para aquela batalha. Ele não tinha sequer estatura, mas ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou com a presença, e isso basta para mim. Presença faz a diferença. E ela tem, é uma coisa que precisa ser clara. O próprio Jesus disse: primeiro buscai o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro buscai a presença. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, jovem. Como que eu estou de jovem? O que a presença causa em nós? Não só no âmbito espiritual, mas no âmbito material, no âmbito secularmente falando. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás, 7 anos e meio para ser mais preciso, eu fui num culto em um lar. E aí, como eu amo Jesus usar essas mulheres de coque, gente. Vocês não têm noção, meu. Que respeito que eu tenho. Gente, quando vem na nossa direção, a gente já fica, né? Meu Deus. E uma mulher cheia de Deus falou para mim assim: jovem, eu não te conheço, mas eu vejo você entrando numa empresa multinacional e a sua carteira assinada. Eu tinha só 17 anos, ia fazer 18. Amém. Passou um tempo, André, mais ou menos um ano depois disso, eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava com 11 meses, no mês de fevereiro de 2013. E eu estava meio que pré-agendado o meu noivado com a minha esposa. E aí, quando eu fui mandado embora, a gente fica um pouco sem chão, né? Eu era muito novo ainda, ia fazer 19 anos. E eu fui mandado embora em fevereiro. E eu comecei a buscar a Deus. E eu falei: Senhor, Tu sabes como fazer. Já que eu não tenho como trabalhar agora, vou buscar a Tua presença. Eu comecei a subir monte, descer monte, fazer campanhas de oração e buscar a Deus. Passou março, passou abril. E aí, eu me lembro como se fosse ontem, gente. 1 mês e meio depois de eu ser demitido, montaram lá na universidade onde eu estudava, na Uni Santana, lá na Aricanduva, um stand. Aí tinha aquelas moças de terninho, aqueles rapazes de gravata. Mas ela sabe bem disso e ela acompanhou o processo porque ela foi da minha turma na época. E aí, Rogério, o meu amigo me falou assim: meu, vai lá, você está desempregado, vai lá ver qual é que é, né? Falei: vou, não custa nada. Fui lá: o que é isso daí? A gente é de uma empresa X, a gente está aqui hoje só apresentando nossa marca, tal. Você quer conhecer um pouco mais? Quero. Você conhece desse ramo? Eu falei: nunca ouvi falar. Ah, tá. Preenche uma ficha aí. A gente vai começar um processo seletivo. E eu não... Pode ser que, né? Você gostaria de participar? Eu falei: sim. Isso foi no mês de abril, no comecinho, assim. Eu falei: sim, gostaria. E aí eu comecei a buscar, e comecei a dar continuidade na minha vida. Aí me chamaram: quer participar do processo seletivo? Eu falei: quero, estou desempregado. Comecei em abril mesmo. Primeira fase, segunda fase, fui passando. Terceira fase,
Fui passando. Quarta fase, antes da quarta fase, que era a última fase, que é a reunião com o sócio da área e tal. Aí eu me lembrei da profecia daquela mulher de Deus. Numa multinacional, eu pensei, meu Deus, mas eu sou um jovem, moro na favela, não sei nem falar direito. Aí levei meu currículo, não tinha nada lá, nada mesmo. Tipo nada, sabe, nada. Tipo só o segundo semestre de administração, só isso. E um curso básico de espanhol que eu fiz no Telecentro. Nada, né? E a concorrência é grande. E eu cheguei na quarta fase, só que eu fui e conversei com o sócio da área, ele olhou para minha cara, fez algumas perguntas, falou, talvez a empresa te ligue. E isso às vezes é desanimador, né, gente? Parece que nunca vai ligar, né? Aí eu fui pregar numa igreja, Sheila, no domingo, após essa reunião com ele. Lá no Jardim Castelo, na igreja do Campo do Brás. Antes de eu pegar no microfone, o pastor ia orar por mim. Veio uma senhora do fundo da igreja, sapateando e rodando. Subiu no altar e começou a falar comigo. Jovem. Irmãos, eu não sei, mas ela parecia que era minha avó. Porque ela falou a minha vida inteira assim, sabe? Eu te conheço, eu te levantei, te tirei disso, coloquei naquilo, passou por um processo, piriri. E foi falando. E eis, olha que coisa mais profunda. Eis que vejo uma grande placa. E ela falou assim, é multinacional. Olha a ousadia de quem tem a presença. Ainda esta semana, conte até sexta-feira, vão te ligar. Preguei, fui para casa, segunda, terça, quarta era feriado. Falei, não me ligou até terça, quarta é feriado, não vai me ligar mais. Quinta-feira, 9 horas da manhã. Não foi o despertador que me acordou. Alguém ligou no meu celular e falou assim, Wesley, bom dia. Falei, bom dia. Quem está falando? Aqui é a fulana. Parabéns, você foi aprovado. Você pode vir aqui amanhã, na sexta-feira, com todos os seus documentos, para assinar a sua admissão. Eu quero profetizar na sua vida, jovem, que valoriza a presença, que anela pela presença, que não negocia a presença. Busque o que é do céu, e o céu vai providenciar aquilo que a terra pode fazer por você. Já faz 7 anos que eu estou lá, irmãos, para a glória de Deus. Três meses, a bênção foi por completa. Davi ouve a notícia. Vamos pela segunda vez, só que agora eu li a lei. Ai, meu Deus. Agora eu sei como fazer. Levitas, se preparem. Eu quero agora os músicos. Veste a roupa. Está na lei. Não vai trazer em cima da carruagem. E nem em cima dos bois. Os coatitas, aleluia, vão trazer sob como uma espécie de um varal. No ombro a arca, passo a passo. Com ordem e com decência. Porque a lei manda assim ser feito. Tudo organizado. A festa preparada. Pensa em uma multidão de judeus. É hoje que a presença volta. Pensa no tanto de tempo que eles ensaiaram e prepararam-se para aquele dia triunfal. Pensa na ansiedade dos anciãos, que por muito tempo não tinha presença em vosso meio, escorrendo uma lágrima no rosto, com a esperança de que a presença iria retornar para o plano original. Pensa nos corações palpitando pela presença. Davi sobe até a casa de Obed-Edom, todo equipado.
havia preparado uma grande festa. Toma a arca. Tudo no script, conforme a lei. Tudo desenhado, projetado para não ferir a lei. E eles vêm descendo. Do outro lado da cena, uma multidão de israelitas, ansiosos pela presença. Perto da entrada de Jerusalém. Os estudiosos apontam para esse Salmo 24. Que dia, irmãos! Muito tempo sem a presença, mas aquele dia era o dia. Muito tempo sem haver uma lágrima, uma oferta no altar, mas aquele dia era o dia. Fica de pé no seu lugar. Me ajudem aqui no louvor. Ó, a presença está vindo, a arca. Apontam para esse salmo. Davi, ele se despede da sua linhagem real, e por debaixo da sua linhagem real, uma éfode de linho. Eu não sei como foi de fato, mas ele começa a bailar e a dançar. Porque já tinha muito tempo que a presença não estava mais ali no meio do povo. E agora me parece que esse salmo é entoado. E alguém vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A presença está entrando. E alguém está olhando para a terra e está dizendo: é dele a terra, a presença está voltando, porque ele a afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou a sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Aí Davi salmodia dizendo: esta é a geração, aleluia, que buscam sua face. Levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. A presença está entrando. E alguém está dizendo: levantai, ó portais, o Rei está entrando. E alguém diz: quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Olha a ênfase. Levantai as vossas cabeças, ó portões. Também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este, o Rei da Glória? E alguém diz: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. A história dos judeus vai dizer, Maurício, que quem estava enfermo era curado. Houve de fato uma presença sobrenatural. Eu olho para os anciãos, as senhoras, as crianças, todo mundo sentindo o gozo da presença de volta. Quem quer isso aqui nessa noite? Abre a porta. Ele quer entrar. Quem é Ele? O Rei da Glória. Aí no seu lugar, você
para eles louvarem e eu já encerrar, que a minha hora já foi. Cadê a primeira pessoa que está aqui nessa noite porventura? Pode ser que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou pode ser que você já não sente mais essa presença por muito tempo. Eu não vou te chamar aqui para frente, porque não é possível diante da situação que estamos vivendo, mas eu quero que você levante a sua mão. Tem alguém aqui em nosso meio nessa noite? Eu quero voltar. Tem alguém lá atrás fazendo assim com a mão? Olha lá, gente. Que presença é essa? Tem mais alguém aqui nessa noite? Eu estou longe, eu pensei que estava perto, mas eu quero a presença. Tem mais alguém? Levante a mão assim para eu saber. Oh, alabaratsoia calassui querebaia. Tem alguém que vai abrir a porta hoje aqui para dizer: entra, Rei da Glória. Levante a mão assim, levanta. Todo mundo agora levante as mãos para os céus e você comece a se derramar. E sinta a presença, sinta a presença. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Escute isso. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Você consegue sentir essa graça? Sinta a glória do Pai. Há muito tempo sem sentir essa glória. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda é a presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Só quem não quer perder a presença do Rei da Glória se derrame nessa noite. Não se detenha se as lágrimas rolarem. Quem já pisou nesse lugar não consegue viver longe, Vini. Sinta o Senhor mexendo na sua estrutura. O lugar que ninguém conhece mais, Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença! Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, amigos, só não quero perder sua presença. No coral, no coral.